Salve, salve meu povo! No vídeo de hoje, muito importante. Se você já pensou comprar um terreno para investir, ou se você vai comprar um terreno, seja para construir sua casa própria, dá uma olhada nesse vídeo que é para você. Os principais cuidados que você precisa ter antes de comprar qualquer terreno. Para você que não me conhece, eu sou o Professor Posse e aqui no YouTube eu ensino como investir em imóveis com o principal foco naqueles imóveis que não possuem RGI, são imóveis de posse. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terreno no geral. Então, já começando direto ao ponto, eu coloquei aqui os principais pontos para a gente estar debatendo sobre isso. Eu estou testando também a primeira vez essa luz. Eu não sei se eu estou amarelo igual a hepatite, se eu estou muito branco. É a primeira vez que eu estou usando esse ring light. O canal vai evoluindo, a gente vai melhorando um pouquinho os acessórios. Então, eu ainda estou em fase de teste, principalmente para televisão, porque eu gravo aqui no escritório. Para quem não me conhece, eu também sou advogado. E quando eu gravo no escritório, quando eu vou colocar na televisão, não vai em HD, então estamos aí em fase de teste, tá bom? Então vamos lá, os principais cuidados que eu separei aqui para você antes de você comprar o seu terreno, se você quer investir para receber aluguel, receber uma renda extra. O primeiro ponto é o mais importante, que são os tipos de terreno. Se você não sabe quais são os tipos de terreno, existem 3 tipos e eu já gravei uma aula dessa. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Não sei se eu vou colocar o link aqui, mas eu vou falar um pouquinho para vocês que são 3. Vamos lá. O primeiro, que é o mais fácil de todos, que ele é chamado plano, que ele é um terreno bem reto, ele não tem nenhuma saliência, então esse é o mais fácil de construir. Existe também um terreno que sobe, então você também vai ter que ficar preocupado com o tipo da elevação e tudo mais. E existe um outro terreno que ele desce. Todas as nomenclaturas e detalhes estão no outro vídeo, mas eu queria que você soubesse, se essa é a primeira vez que você está assistindo a gente aqui, que existem 3 tipos de terreno. E que o terreno ele vai impactar a construção, seja da sua casa, do seu apartamento ou da sua kitnet. Porque dependendo da topografia, se ele é mais alto, se ele é mais baixo, você vai gastar mais com a fundação. Então esse é uma preocupação que você precisa ter antes de comprar. Não é só comprar um terreno, construir que vai dar certo. Lembra que isso aqui é um negócio, é por isso que a palavra é investimento. Então eu vou botar aqui OK, porque eu já passei nesse tópico aqui, e vamos para o próximo. A localização e o público-alvo. Essa localização do seu terreno vai determinar basicamente quem vai ser as pessoas que vão alugar. Se você compra um terreno perto de uma universidade, você pode ter certeza que o seu público-alvo vai ser estudantes que moram ao lado daquela faculdade ou universidade. Por que eu estou falando que isso é muito importante? Porque, independente se você vai comprar um terreno em cidade grande ou em cidade pequena, você precisa entender uma coisa. Como comprar um terreno, construir e alugar é um investimento, você precisa pensar em tudo, inclusive no seu público-alvo. Porque se você não pensar no seu público-alvo e construir de forma aleatória, pode ser que o seu terreno e as suas casas que vão para aluguel não fiquem 100% alugadas. Porque você imagina se, nesse exemplo que eu dei, um terreno e uma kitnet do lado de uma universidade. O público-alvo são estudantes. Não impede de você alugar para pessoas idosas, para pessoas divorciadas, para pessoas que trabalham. Porém, dificilmente você vai completar as suas casas alugadas se você tiver públicos diferentes. No meu caso, eu tenho 33 anos, mas por dentro eu tenho 80 anos. Então eu gosto de silêncio, eu sou uma pessoa chata, eu não gosto de barulho à noite. Então o meu perfil eu nunca alugaria perto de estudante de 18, 20 anos. Então por isso que a localização vai determinar o seu público-alvo. Certo? Próximo ponto, mais uma vez, vou aqui sublinhar que nós já falamos, o preço e o aluguel. Aqui o preço e o aluguel, o que isso quer dizer? Você nunca pode botar um valor em vão ou um valor aleatório que você acha que vale. Não é assim que funciona, você precisa pesquisar no local quanto que está um metro quadrado. Para você saber o metro quadrado de uma região é muito simples, pessoal. É só você pegar um número daquela casa que está sendo à venda, apartamento, kitnet, tanto faz, e você divide ele. Quando você dividir pelo metro quadrado, você vai ter uma noção de valor de quanto custa. Então, vamos supor, uma kitnet de 10 metros quadrados é avaliada em 100 mil reais. É um exemplo bem redondo, porque eu não sou muito bom em matemática, então fazer uma conta horrorosa aqui, que não deve nem existir isso. Mas vamos lá.
Se um imóvel tem 10 metros quadrados e custa 100 mil reais, um metro quadrado dele vale 10 mil reais. Se você não sabe fazer conta igual a mim, não se preocupa. A quantidade de anúncios e de pesquisa que você fizer em volta daquele seu terreno, você vai saber quanto que custaria um aluguel que você quer botar. Então, se você compra um terreno e os aluguéis em volta, o pessoal está pedindo de 1.000 a 2.000 reais, se não abaixo de 1.000 e não acima de 2.000, você vai ter uma noção ali do meio termo. Então, você pode botar um aluguel entre 1.000 e 2.000. É mais ou menos assim que você tem que precificar. E você não pode precificar na sua cabeça. Vozes da sua mente não podem dizer quanto que é um aluguel, porque senão vai dar ruim. E o outro tópico que eu botei aqui são regras e cuidados. Por que eu quero dizer o que eu quero dizer com regras e cuidados? Você não pode nunca comprar um terreno, construir um patrimônio, alugar e largar de mão. Você precisa ficar sempre em cima daquele lugar, você precisa ficar sempre em cima daquelas pessoas, porque lembra, tudo é um investimento. Então, quando você investe, você quer o retorno. Então, você precisa tomar conta. Não adianta você alugar tudo e fugir, porque vai ter pessoas que vão quebrar, vai ter pessoas que não vão respeitar regras. Você precisa botar uma câmera, você precisa passar lá uma vez a cada 15 dias para saber se está tudo certo, se alguém está quebrando alguma coisa, se alguém não está seguindo aquela regra. Então, você tem que cuidar desse patrimônio, porque eu imagino que se você está pensando em comprar, já comprou ou quer comprar, esse patrimônio é para custear o futuro da sua família, te dar um conforto melhor, uma qualidade de vida, compra de mercado, plano de saúde. Então, essas regras e cuidados você precisa ficar em cima, porque lembra, o investimento é seu. As pessoas que vão alugar, elas podem não ver desse jeito. Então, você precisa ter regra e os cuidados é você que é o dono que precisa tomar em relação a esse tipo de investimento. E por fim, eu coloquei um ponto aqui, que é o ponto negativo de você construir para alugar. Pessoal, quando você constrói para alugar, você tem que ter em mente o seguinte: se você tem 5 unidades disponíveis, eu sempre falo de kitnet porque a kitnet ela é mais fácil de construir. Construir um apartamento, construir um monte de casa, o aluguel ele é maior, porém o preço que você vai gastar, o valor que você vai gastar em obra vai ser muito mais alto. Então eu vou estar sempre falando de kitnet porque é um investimento que eu amo, é um investimento que eu tô para fazer, é um investimento que eu vou fazer e colocar aqui na internet, que é uma coisa muito simples. Você consegue receber um aluguel bom por um metro quadrado pequeno. Enfim, voltando ao ponto aqui do final dessa aula, ponto negativo. O ponto negativo é que você pode ter momentos onde nem todas as suas unidades, nem todas as suas casas, kitnets, vão estar alugadas. E isso você precisa entender que faz parte do negócio. Não é que a sua casa é ruim, que você cobra muito alto, pode até ser, mas você tem que ter em mente que o fato de ser aluguel, você vai ter uma rotatividade. Então, quando você tem 5 unidades disponíveis por R$1.000 cada uma, você vai ganhar um total de R$5.000 por mês de aluguel. Eu recomendo, quem sou eu para recomendar alguma coisa, mas eu recomendo que você nunca gaste R$5.000 por mês nesse exemplo. Ou seja, você nunca deve gastar tudo que você ganhar de aluguel. Você precisa separar de 10% a 15%, que eu gosto de chamar que é o dízimo. O dízimo você separa ali uns 10%, deixa guardado, porque, sejamos francos, pessoal, se você ganhar R$5.000 e você gastar os R$5.000, você vai começar a viver uma vida com R$5.000, no caso desse exemplo das 5 kitnets. Se uma delas não pagar, atrasar o aluguel ou sair daquela unidade, você vai estar vivendo uma vida de 5.000 e agora você está ganhando 4, porque você está gastando tudo. Então você precisa ter essa responsabilidade e a consciência de que é possível sim que fique vago, e esse é um ponto negativo de construir para alugar. A vacância, ou seja, quando ninguém está alugando. Então você deve estar sempre poupando um pouquinho desse dinheiro, desse aluguel, para você não ficar no vermelho. Meu Deus, e acabamos com a aula de hoje super interessante, rápida e prática. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui foi um conceito muito básico de alguns pontos. Eu vou aprofundar muito mais em conteúdo para você entender essa ciência mágica dos aluguéis, de comprar terreno de posse, de construir de uma forma mais barata, de evitar pagar muitos impostos. Sim, você pode pagar menos impostos. Então, se você gostou dessa aula, se você quer aprender mais sobre como investir no mercado imobiliário, se inscreve aqui no canal,
Nós também temos uma rede social no Instagram, mas o foco principal é no YouTube, porque a gente vai poder falar mais tempo, de passar a aula para quem realmente quer aprender. Então deixa seu like aqui, comenta qualquer coisa, o que você entendeu, o que você não entendeu. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ler todos os comentários, eu respondo todo mundo na maior tranquilidade. Eu não tenho nenhuma pressa de responder ninguém, então eu estou aqui para poder ajudar vocês. Até o próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau.